Oi, pessoal, aqui é a Alana do BO Literatura e o vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a leitura do intrínseco do mês. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já comentou aqui no canal que a ideia é ir lendo todos os livros do Clube Intrínsecos que eu tenho e que eu ainda não li, que são muitos. Então eu vou meio que sorteando ou escolhendo assim aleatoriamente o livro que eu quero ler no mês, e aí eu trago aqui uma resenha para comentar com vocês, que são livros muito bons. Por enquanto, não teve nenhum livro que eu li assim e falei, meu Deus, coisa ruim. Não, são todos livros assim, tipo, 4 estrelas para mais. E aí, sem mais delongas, o livro desse mês foi O Palácio de Papel. Vou trazer aqui para vocês, ó, o cardzinho que vem junto com o livro, e essa é a capa dele comercialmente, né? Agora a única edição disponível aí para venda, que o clube já encerrou. Então, para vocês comprarem, olha, vai estar disponível com esta capa aqui. Que é linda, né, gente? Ah, eu queria. Eu fiquei pensando, falei, se esse livro for, tipo, muito favoritado, eu vou comprar a outra edição dele também. Mas isso é muito consumista, né? É um capitalismo muito agressivo. E olha, gente, ele é aqui nessa cor amarela, super lindo, com o símbolo do clube aqui. E o título dele fica aqui na lombada, junto com o nome da autora, que é a Miranda Conley Heller. Acho que é assim que fala. Esse livro, ele tem um projeto gráfico muito bonito, gente. Olha que lindo aqui por dentro, ó. Ver se tá dando para vocês verem. E a diagramação é muito gostosa, ó. Deixa eu pegar aqui uma folha aleatória para vocês só olharem como que ele é confortável de ler, ó. Bem gostosinho. As edições do clube são todas assim em capa dura, né? Então é aquele livro bem gostoso de ler. Tem fitilho pra gente ir marcando a página. Eu li um pouco aqui no livro físico, mas eu também peguei o e-book para ficar mais fácil de ler quando eu não estivesse em casa ou no horário de janta lá do meu serviço. Eu gosto sempre de ter o e-book, porque daí eu não preciso ficar carregando o livro em si. E o carro de ovo está passando. Eu peguei esse livro achando que seria um romance. Um romance. Eu não sei, gente, olha, eu olho essa capa assim e eu sinto um romance com um draminha. Mas um draminha leve. Eu sinto mais um romance assim, fofo, não sei. Essa pintura aqui, ela é um pouco da paisagem de onde o livro se passa, sabe? Então, ele dá uma impressão assim de ser um romance bem bonito. Eu não me lembro de ter lido a sinopse, me lembro assim um pouco da ideia do livro, mas não me lembro da sinopse completa. E aí eu comecei essa leitura um pouco às cegas. A ideia desse livro, desse vídeo, no caso, é indicar o livro para vocês, comentar o que eu achei e não dar spoilers, até para o vídeo não ficar muito grande, mas também para que vocês aí possam ler o livro e descobrir por si mesmo, porque tem coisas aqui muito interessantes, então eu não quero dar nenhum spoiler assim da história. A gente vai conhecer uma família aqui muito complexa, bem dramática. É sim um livro de romance com um drama. Tem vários gatilhos que eu vou comentar com vocês também, que eu acho importante que as pessoas saibam, né? Porque às vezes você entra num livro e é pego de surpresa. Eu fui pega de surpresa aqui, mas para mim estava tudo bem. A gente tem aqui a nossa personagem principal, que é a Ellie, e é a Eleanor, e o apelido dela é Elle. Ela é quem vai contar toda essa história. Esse livro, a parte do presente dele se passa em um dia. É muito interessante a forma como que a autora cria isso. Então, o presente, a Elle vai contar pra gente uma decisão muito difícil que ela precisa tomar. Isso não é um spoiler, tá? Tá na sinopse. Ela precisa decidir se ela continua o casamento de muitos anos já com o marido dela, o Peter, com quem ela tem 3 filhos, ou se ela vai dar vazão ali, se ela vai se permitir viver uma paixão de infância pelo seu melhor amigo, o Jonas, que ela conhece desde criança e que, ao que parece, aconteceram algumas coisas e agora
só agora, ela já tem acho que uns 50 anos, mais ou menos, ou quase 50 anos, só agora que eles ficaram juntos, e aí ela precisa decidir se ela vai abandonar o marido para seguir essa paixão que ela descobriu agora, então, ou ela sempre soube, né? Que nunca tinha se apagado, que nunca tinha diminuído, ou ela continua com um marido com quem ela tem um relacionamento maravilhoso, que ela ama e que ama ela também, que tem filhos e tudo, essa vida assim estável, duradoura que ela tem com ele. Então a gente tem primeiro esse plot do presente, em que ela precisa tomar essa decisão. E aí o livro ele começa meio que no meio da história, sabe? Porque já tá lá no presente deles. A gente já tem todos esses personagens super bem construídos e a gente vai acompanhando. O livro ele vai dividindo nas horas do dia, sabe? Então ele coloca lá a data que começa a história, deixa eu ver aqui qual que é. Ó, tipo, hoje, 1º de agosto, lá em Backwoods, que é aonde tem essa paisagem aqui mais maravilhosa. Eu também vou falar rapidinho o que é isso. E aí ele começa às 6h30 da manhã e vai até a noite. Só que para a gente entender como que chegou nesse ponto, ela vai relembrando o passado. E aí que começa essa parte de entre as passagens de tempo, né? A gente tem os pedaços do hoje, dela contando sobre o dia dela e como é que ela vai processando a decisão que ela precisa tomar. E a gente tem a parte do passado. Então ela volta lá atrás, quando ela nasceu, a infância dela, como que era a família dela, e aí a gente vai percorrer toda a história dela, desde o nascimento dela ali quando ela era bem criancinha, bem bebezinha, o que aconteceu com ela quando ela era bebê, até a vida adulta dela, até a gente chegar no casamento com o Peter, depois um pouco dos anos de casadas, e aí ela voltar a ter contato com o Jonas, eles se tornarem melhores amigos de verdade, assim, né? Retornarem à amizade e os tempos de hoje. O que é perfeito nesse livro, gente. A ela vem de uma família totalmente desestruturada. A mãe dela separou e casou, acho que 3 vezes. O pai dela separou e casou 3 vezes. A avó dela teve vários maridos também. Então, assim, ela vem de uma família onde os relacionamentos conturbados são tidos como uma coisa normal. E aí que entram os gatilhos, né? Na parte do passado, a gente vai ver uma história aí de um drama muito profundo, com muitas coisas acontecendo. A Ellie vai contar a vida dela, da sua adolescência ali, com mais detalhes, e é ali que acontece um monte de coisa. Então a gente tem alguns gatilhos para pedofilia, abuso infantil, deixa eu ver o que mais. A gente também tem algumas coisinhas ali sobre, eu não sei, eu não diria gordofobia, mas eu diria talvez assim, a estética do corpo da mulher, assim, sabe? Essa pressão e tudo isso, elas também vão comentar um pouco sobre isso. A gente também tem pais extremamente relapsos, abusivos, relacionamentos muito conturbados. Aí a parte dos abusos é o que mais tem. Então, se você tem algum gatilho com isso, já evite o livro porque vai falar bastante sobre isso. É muito pesada essa parte. Você fica assim. A autora escreve de uma forma maravilhosa. Ela consegue conectar todas as partes em que ela coloca no livro. Ela vai contando aos poucos e às vezes você acha, nossa, mas ela falou sobre isso. Tipo quando ela comenta quando a Ellie é bebê e acontece lá um problema de saúde com ela. Aquilo é importante, porque nas próximas partes a gente vai se ligar naquilo e vai conectar com outra coisa que ela vai contar da ela adulta, sabe? Então, cada trechinho que ela coloca do passado conecta-se com alguma outra coisa que ela vai escrevendo, nada é perdido. É tudo muito bem intrincadinho. E aí a gente tem essa história, então, da família da Ellie também, não só dela. Ela tem uma irmã que chama Ana, e aí ela vai contar muito sobre o relacionamento das duas com a mãe delas, que é a Wallace, que é uma mulher muito fria, muito assim, relapsa com as filhas. Ela que criou elas assim meio que jogadas, muito mais preocupada com os seus maridos, com os seus relacionamentos do que com as meninas. E isso reflete muito no que ela própria viveu com a mãe dela.
E ela conta isso para as meninas e mesmo assim ela não consegue consertar isso. E a gente percebe um pouco como a, a Elle e o Peter, eles fazem isso diferente com os filhos deles. É bem legal de ver isso. E aos poucos a gente vai conhecendo os personagens que são muito importantes nessa história, que são o marido dela, o Peter, e esse melhor amigo, o Jonas. Então, o livro ele é dividido em 3 partes, que é, a primeira parte é a Elle, depois a gente tem o Jonas, e depois a gente tem o Peter. Será que é 3 ou é 4? Porque tem o final também. Que eu me lembro bem é essas 3 partes, né? Tipo, primeiro ela vai contar a história dela de uma forma separada, que é a sua infância e tudo e tal. Depois ela vai contar como ela conhece o Jonas e depois ela conta como ela conheceu o Peter, que vem a ser o seu marido. E aí eu não sei se o finalzinho é algo como a decisão ou se já termina direto no livro do Peter. É, eu dei 4 estrelas para esse livro. Tava tentando procurar aqui, mas não achei. Eu dei 4 estrelas, 4 estrelas e meia, tô em dúvida ainda, só por conta do final. Eu achei que a autora, ela traz uma história muito boa, ela traz personagens muito bem construídos, as partes do passado são incríveis, ela consegue contar toda essa história com toda a carga emocional que é necessária, com todo o cuidado que precisa nas partes que são mais pesadas. Ela consegue trazer tudo isso para que o leitor fique ali muito envolvido com os personagens, para que a gente tenha uma empatia muito grande entre nós e a história da Ellie. Mas no final eu achei que as coisas assim, elas se resolvem muito rápido. A parte também, eu não sei, teve alguma outra parte ali indo pro final que eu também achei que foi muito rápida, assim. Ah, foi, e aí deu naquilo. Não me lembro direito o que é exatamente. Mas eu achei assim que o final poderia ter sido um pouco mais concreto. Não quero dar spoilers do que aconteceu, mas vou dizer assim, então eu queria que o final fosse mais concreto e ele não foi o que eu estava esperando. E aí acho que é culpa minha também, porque a autora não estava sabendo das minhas expectativas quando ela escreveu o livro. Mas mesmo assim, eu achei que faltou uma coisa ali mais, mais fechada, mais né, quadradinha, e eu não gostei muito de como acabou. Então aí eu tô pensando se eu vou tirar uma estrela inteira ou só meia. Mas, fora essa parte, o livro é muito bom, ele é muito bem escrito, vocês vão se conectar muito com os personagens e vão ficar encantados com a paisagem desse local, que é o que aparece aqui. O livro se passa praticamente. Ele vai viajando em outros lugares, porque ela vive em muitos lugares, mas o lugar preferido no mundo dela é Backwoods, que é uma cidade em Cape Cod. Uma cidade em Cape Cod? Eu não sei se é uma cidade ou se Cape Cod é uma cidade, não entendo direito. Mas é um lugar ali no litoral que tem assim uma paisagem meio bucólica, sabe? Parece. Então, ela tem essa casa que é o Palácio de Papel e é parece um acampamento, sabe? Tem vários chalés em volta onde eles ficam. Isso é uma herança do avô dela e ali eles passam todos os verões. Tem o mar próximo, mas também tem umas lagoas em volta da casa. Elas nadam muito, ela, a mãe dela, a irmã, todas elas nadam muito. E aí elas amam demais a água e toda aquela região ali. É muito bonito esse apego delas com a natureza. Então, essas foram as minhas considerações sobre o intrínseco desse mês, que foi o Palácio de Papel. Desse mês para mim ler, tá, gente? Porque esse livro aqui, ó, nem sei quando que ele foi lançado no Clube Intrínsecos. Eu acho que foi no ano passado. Então, tô bem atrasada. E aí tem mais 3 livros que eu vou mostrar só as capinhas comerciais para vocês que eu queria ler ainda esse ano. Eu já fiz o sorteio e saiu para mês de novembro A Casa Holandesa, que eu já queria ter lido há bastante tempo, mas acaba que eu preciso ler outras coisas e aí eu fui deixando passar.
Então, eu quero ler esse mês A Casa Holandesa. Então, se tudo der certo, não vou prometer nada, porque não sei como que vai ser o mês. Mas se tudo der certo, a gente vai ter um vídeo no mês que vem. Então, no comecinho de dezembro, a gente vai ter uma resenha comentando sobre A Casa Holandesa. E aí, eu já sorteei também o livro de dezembro, porque para eu já organizar como é que vai ser. E saiu a lista de convidados, ok, da Lucy Foley. E também é um livro que eu já até peguei para começar e não foi. Esse daqui é um suspense. Eu tô bem ansiosa para ler esse livro. E o outro é que eu quero encaixar em algum momento é A Vida Mentirosa dos Adultos, que eu também já coloquei em TBRs e não deu certo, mas esse daqui eu quero ler porque vai sair um filme em algum lugar. Eu não sei se é na Netflix, não me recordo ao certo o que que vai acontecer, mas vai ter uma adaptação em algum lugar. Eu queria muito ler antes de assistir. E como eu quero ter um contato com a Helena Ferrante, eu queria muito que fosse logo por esse livro, que é o único que eu tenho dela. Vocês sabiam que na HBO tem uma série de Amiga Genial? Gente, eu não sabia. Aí eu entrei lá procurando alguma coisa pra assistir e achei esse negócio. Falei, meu Deus. E eu tenho essa neura aí de ler primeiro e depois assistir. Então, eu fiquei bem curiosa com a história da vida mentirosa dos adultos e queria muito assistir o filme. Então, vou tentar ler em algum momento. E aí a gente conversa também em algum momento. Quem sabe a gente não já conversa sobre o livro e o filme. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês já leram Um Palácio de Papel ou algum desses outros livros que eu comentei que quero ler também. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima!